Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre o Oriente Médio, certo? A aula hoje é sobre o Oriente Médio. Eu sou o professor Aislan em mais uma videoaula exclusiva para vocês, alunos do ensino médio e também do ensino fundamental, ok? Olha só, Oriente Médio, né? Nós temos aí a primeira charge, né? E onde vai se tratar das questões dos atos terroristas, né? Que compreende grande parte desse território, dessa região. Vista, né, que aqui é citado a escola de terroristas do Afeganistão, Afeganistão que por muito tempo foi esconderijo, local de reclusa de Osama Bin Laden. Pessoal, Osama Bin Laden, que foi o autor, o responsável pelo ataque de 11 de setembro de 2001 contra as duas torres gêmeas World Trade Center, certo? E aqui, na escola de terroristas, no curso de Homem-Bomba, ele fala, preste atenção porque eu só vou fazer uma vez. Realmente, isso é uma vez só que eles vão fazer. Né? Tem as vestimentas basicamente igual, né? A questão da barba, chinela, né, um objeto que se usa na cabeça, e é bem interessante nesse sentido, tá? Oriente Médio, nós temos um mapa político, tá? A região que compreende o Oriente Médio, ela está localizada na porção oeste do continente asiático, conhecida como Ásia Ocidental. Possui uma extensão territorial de mais de 6,8 milhões de quilômetros quadrados, com população estimada de 260 milhões de habitantes, certo? O Oriente Médio é composto por 15 países, igual você está vendo aí no mapa, tá? Os países são o Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Lembrando que a Turquia, nela possui uma parte do seu território na Europa e uma parte do seu território no continente asiático, na região do Oriente Médio, certo? Então, o Oriente Médio, ele tem algumas características particulares, algumas características bem interessantes sobre essa região, ok? Podemos citar, né, várias questões do Oriente Médio, né, que está informando no mapa aí para vocês, tá? E a localização estratégica, né? Ele se localiza no sudoeste asiático, sudoeste asiático, ou também no Oriente Médio, que eu citei para vocês, e está estrategicamente localizado entre os 3 continentes que compõem o Vale Mundo, Europa, Ásia e África, certo? E tem também as questões que é a região que se produz muitos barris de petróleo, e é conhecida também essa região como um barril de pólvora que a qualquer momento pode explodir pelos conflitos, né, entre terroristas, o conflito por disputas territoriais e também por poços petrolíferos, ok? Certo? Nós temos a questão da regionalização do Oriente Médio, tá? E inúmeras outras atividades nessa região, ok? Nós temos aqui a Península Arábica, né? Que é basicamente uma península que produz muito petróleo, né, extrativismo mineral. Possui governo pouco democrático e má distribuição de renda no Iêmen e no Omã também, ok? A Turquia, né, tem a questão da OTAN, que é participação ativa na União Europeia e é um país emergente. Logicamente que para a entrada da Turquia houve alguns impasses, né, do lado positivo e do lado negativo, mas a Turquia conseguiu aderir a esse bloco econômico, tá? Nós temos outras características interessantes, né? Como esses países da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, berço das primeiras civilizações, né? E o Egito, península do Sinai ou do mundo árabe, ok? Né? O Afeganistão é uma fronteira com pontos problemáticos, como é o caso do Talibã, certo? A Jordânia, fechada pelo mar, não possui petróleo e é um país dependente.
independente, tá? Nós temos aqui o Irã, que é um país islâmico, né? É um país islâmico, né? Tivemos a Revolução Islâmica, a declaração pública de guerra aos Estados Unidos, e o Jihad, que é a questão da Guerra Santa, ok? Entre os traços marcantes do Oriente Médio, podemos considerar algumas características que dão caráter próprio ao Oriente Médio, tá? A gente pode citar, né, o caso do petróleo, que é o principal produto responsável pela economia dos países do Oriente Médio, tá? Nessa região está localizada a maior concentração mundial dessa fonte energética, aproximadamente 65% de todo o petróleo mundial. Essa grande quantidade de petróleo, aliada a fatores econômicos e políticos, criou as condições para a formação em 1960 de um dos mais importantes cartéis do mundo atual, que é justamente a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Nós temos a questão da predominância dos climas áridos e semiáridos nessa região, ok? O clima do Oriente Médio é árido e semiárido, que eu citei para vocês, o que proporciona o predomínio de uma paisagem vegetal marcada pela presença de espécies xerófilas nas áreas de clima árido, ou de estepes e pradarias nas áreas de clima semiárido. Apenas pequenas faixas de terra, justamente na porção litorânea, apresentam climas um pouco mais úmidos, onde há presença de formações vegetais arbustivas. Diversidade étnica, religiosa e cultural dos povos é uma questão também bem marcante do Oriente Médio. Lá no Oriente Médio, aproximadamente 238 milhões de pessoas, cerca de 92% da população, são muçulmanas. A maioria pertence a seitas sunitas e xiitas, sugeridas logo após a morte do profeta Maomé em 632 d.C. Há grupos menores de muçulmanos com os drusos e os alauítas, ok? A existência de ódios seculares e inúmeros conflitos, que eu falo que é a questão do barril de pólvora, né? A região do Oriente Médio é uma das áreas mais conflituosas do mundo. Diversos fatores, né, pessoal, contribuem para isso. Entre eles a gente pode citar a sua própria história, que é a origem dos conflitos entre árabes, israelenses e palestinos, a posição geográfica no contato entre três continentes, que vai gerar inúmeras questões conflituosas. Suas condições naturais tem também a ver com isso, pois a maior parte dos países ali localizados é dependente de água de países vizinhos, né? E a presença de recursos estratégicos no subsolo, caso específico do petróleo, posição no contexto geopolítico mundial, onde vai dar uma ênfase muito grande ao Oriente Médio, que é justamente a questão da produção de petróleo. Lembrando que o Irã e a Arábia Saudita são os países que mais produzem petróleo, tá? Aqui fala também o fato de ser o berço de três mais importantes religiões monoteístas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, dentro dessas questões religiosas, tá? Outra questão que eu posso citar para vocês, que essa região abriga cerca de 13 milhões de cristãos, muitos das igrejas árabes, como a copta ou a maronita, que estão entre as mais antigas do cristianismo. Além disso, também vivem no Oriente Médio cerca de 6 milhões de judeus, quase todos em Israel. A migração desses povos deu-se em ondas, tá, originárias primeiro da Europa e depois de todo o mundo. Por isso, no Estado judeu encontram-se inúmeros grupos étnicos cujas culturas, tradições, orientações políticas e práticas religiosas variam muito e são livremente expressas, tá? Nós temos aqui essa má distribuição de renda, onde nós temos a cidade de Jerusalém, aqui citada aqui, justamente pela questão da exploração da mão de obra. Os famosos sheiks detêm todo o poder nessa região do Oriente Médio, tá? Grande parte das nações tem economia forte, pois são grandes produtoras de petróleo, ouro negro, certo?
Todavia, a elevada renda per capita nem sempre é reflexo de boa qualidade de vida, pois os lucros adquiridos com exportações de petróleo são retidos por famílias influentes. A questão dos sheiks que eu citei para vocês. Índices de analfabetismo e mortalidade permanecem extremamente elevados nessa região, tá? O país com o melhor IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é Israel, que possui IDH alto, pois este país nasceu após a Segunda Guerra Mundial, após o ano de 1945. Dentro desses contextos, tá, que eu citei para vocês, 95% da população tem pelo menos o ensino fundamental, gente do céu, que é obrigatório e gratuito dos 5 até os 18 anos de idade. Na verdade, isso aí chama-se ensino regular. Por estas, né, outras condições, o país tem um nível de desenvolvimento alto, tá? Sobre a economia do Oriente Médio, eu citei para vocês do petróleo. Outra atividade importante no Oriente Médio é a agropecuária, né, por ela ser realizada dominantemente de forma tradicional, com o uso de pouca tecnologia e também da mecanização. Essa atividade incorpora cerca de 40% da população economicamente ativa. O predomínio de climas áridos e semiáridos na região é bastante, mas bastante mesmo, pessoal, prejudicial para o desenvolvimento dessa atividade econômica, ok? Então, assim, tem essas características o Oriente Médio, tá? Aqui tá para você aqui no esqueminha, no slide, falando sobre a influência climática, os principais produtos agrícolas, a produção de beterraba, né, na Turquia, Israel com grande destaque, pois possui indústrias voltadas para produtos de alto valor, como a questão de armas, softwares, hardware e também da medicina, tá? O petróleo, que é bem interessante também nessa região, na verdade é o principal produto da região do Oriente Médio, onde as pessoas vão precisar muito desse produto, desse recurso natural, desse recurso mineral extraído dessas regiões do Oriente Médio, tá? Nós podemos citar que a atividade industrial no Oriente Médio, ela apresenta pouca expressividade. Nos países petrolíferos, a existência de refinarias e petroquímicas e outras indústrias se relacionam aos setores mais tradicionais, como o têxtil e também o alimentício, tá? As religiões, igual eu citei para vocês essas questões, sobre 238 milhões de pessoas, que é basicamente cerca de 92% da população, são muçulmanas, e nós temos também a questão de 13 milhões de cristãos dentro das religiões dentro do continente asiático, na região do Oriente Médio, tá? Vamos aí pro islamismo, né, pessoal? Vamos para a questão do islamismo, né? Ele surgiu, aqui está falando que ele surgiu na Península Árabe no século XVII, e o islamismo constitui-se num certo sincretismo entre judaísmo e cristianismo, tendo como principal ponto comum Abraão como um patriarca usado por Deus, né? O Islã é um meio de vida, né? É simples, prático e também fácil de compreender, tá? Ele se baseia em 5 pilares, né? Que o primeiro é declarar, né, não há divindade senão Deus, e Muhammad é justamente o seu mensageiro, tá? O Islã se baseia primeiramente, né, no livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, que é a palavra de Deus, e em segundo lugar o Suná autêntica, o exemplo do profeta, tá? Nós temos, segundo dos 5 pilares, a oração, que orará a Deus 5 vezes ao dia, tá? O terceiro, que é o jejum, fazer jejum durante o mês islâmico do Ramadã, que o objetivo do jejum durante o Ramadã para o Islã não é penalizar os fiéis por seus pecados, e sim para desenvolver o taqwa. O que é o taqwa? A consciência de Deus. O quarto, que é o zakat, fazer caridade para os povos, né? E para os pobres. É muito interessante essa questão. O quinto, que é o Haji, é fazer uma peregrinação a Meca uma vez na vida, se dispuser de meios financeiros e de saúde para fazê-lo, tá?
Nós temos uma observação nesse contexto que é importante reconhecer que Deus não precisa ou exige nada de sua criação. Deus não é um Deus carente. Isso seria um equívoco em relação à compreensão do poder e da santidade de Deus. Assim, as orações, por exemplo, são para benefícios daquele que ora e não são para benefícios de Deus. E, de fato, a oração disciplina, purifica e eleva aquele que ora, tá? Dentro da questão do islamismo, tá? Os conflitos regionais, que é um problema também muito grande, porque a região do Oriente Médio é uma das áreas mais conflituosas do mundo. Diversos fatores contribuem para isso, entre eles a sua própria história, origem dos conflitos entre árabes, israelenses e palestinos, a sua posição geográfica no contato entre três continentes, suas condições naturais, pois a maior parte dos países localizados é dependente da água dos vizinhos, e isso vai gerar um contexto muito grande para essa questão do Oriente Médio, para os conflitos, tá? É muito conflituoso essas questões, tá? E nós temos aí, né, a história do principal conflito entre árabes e judeus, também um grande confronto sobre essas questões, tá? Então, para a gente finalizar, nós temos também a questão de Jerusalém, né? A questão de Jerusalém, que os cartógrafos medievais situavam Jerusalém no centro do mundo, e para muita gente a cidade velha continua a ser assim considerada. Para os judeus, né, o Muro das Lamentações, parte do segundo templo, é o local mais sagrado de todos. Acima dele está o Domo da Rocha, o terceiro local mais importante no islamismo, de onde Maomé subiu aos céus, tá? A poucos quarteirões dali, a Igreja do Santo Sepulcro assinala o local tradicional da crucificação, do enterro e da ressurreição de Jesus. Israel, pessoal, desse contexto, ela reivindica a cidade como sua capital eterna. Já os palestinos a querem como capital do seu estado. Certo? Essa foi uma videoaula sobre as questões do Oriente Médio. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Se inscreva, curte, comente em nosso canal e até a nossa próxima videoaula. Obrigado a todos.